E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai aprender e eu deixei dado zoom aqui, a como reduzir duas frações ao mesmo denominador. Não é um assunto muito complicado, mas assim, na teoria, o que que a gente está fazendo? A gente vai pegar essas frações, olha, eu vou mostrar para você aqui já um exemplo para vocês entenderem. Imagine que a gente tem a fração 3 sobre 2, deixa eu pegar a cor preta. Imagine que você tem duas frações assim, ó, 3 sobre 2, e você tem uma fração 5 sobre 7. Você quer comparar essas duas frações, você quer saber qual das duas é maior. Bom, é meio complicado você fazer isso daqui, porque, assim, visualmente, talvez você tenha certa experiência, você consiga, né, depois de um tempo, saber qual delas é maior. Mas, assim, quando você olha para as duas e fala, putz, qual que é maior? Aí você vai na calculadora e calcula. Mas às vezes você não vai ter calculadora na hora da prova, né? Mesmo como que você faz isso manualmente? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai pegar esse denominador aqui da nossa primeira fração e vai multiplicar essa fração toda por ele, certo? Então, ó, 2 vezes 5 dá 10. Isso aqui vai resultar 10 sobre, estou pegando 5 multiplicando por 2 dá 10, e o 7 multiplicando por 2 dá 14. Beleza. Agora, a gente vai pegar esse número 7 aqui e vai multiplicar essa primeira fração. Eu peguei o denominador da segunda fração e estou multiplicando a primeira por ele. Então, a gente vai ter 3 vezes 7, que dá 21, e 2 vezes 7, que dá 14. Agora, se você tem assistido às aulas aqui do canal, você sabe como é fácil, né, saber qual dessas duas é maior. Veja só, aqui eu estou pegando 10 pedaços de uma coisa que foi dividida em 14. E aqui eu tô pegando 21 pedaços de uma coisa que foi dividida em 14. Qual é maior? Se você tivesse que comer 21 pedaços de uma barra de chocolate, nossa, comeria até muito mais, né? Mas enfim, 21, aqui comparar com a barra de chocolate não dá muito certo, porque, enfim, mas 21 sobre 14 é maior do que 10 sobre 14, ok? E é assim que a gente. Aqui fica complicado para você usar o exemplo do chocolate, porque essas duas frações aqui, elas não estão na sua forma reduzida, não estão simplificadas, tá? Dá para a gente simplificar ainda, ó. Aqui, a gente simplifica, mas se você simplifica aqui, você tem 3 vezes 7, aqui você tem 2 vezes 7. Você simplifica, você tem 3 sobre 2, beleza? Isso significa que você está não, mesmo assim continua errado. É por isso que a gente não usa muitos exemplos. Não dá para ficar explicando tudo na matemática com figuras, porque tem casos aqui que as figuras não vão servir. Para muitos exemplos, a ideia da barra de chocolate e da divisão dos círculos funciona muito bem, mas para isso aqui já não funciona bem. Para esse exemplo aqui já não funciona bem, ok? E é isso que vocês precisam se acostumar na matemática. Para algumas coisas a gente vai conseguir ficar representando com figuras, outras coisas ficam mais complicadas de apresentar com figura, e aí os números falam por si só. Por isso que a gente chama de matéria abstrata, porque existe mais aqui dentro da nossa cabeça do que na realidade. A gente consegue aplicar na realidade, mas muitas das coisas estão aqui dentro. Beleza? Bom, e aí a gente agora sabe que essa daqui é muito maior do que essa daqui, tá? Então, é isso. Aqui, agora sim, a gente tem um exemplo com figuras, e aí dá para a gente entender isso. Olha, essa figura aqui, eu peguei uma parte de algo que foi dividido em 2, certo? E aqui eu peguei 5 partes de algo que foi dividido em 10. São a mesma coisa, tá? E aqui eu peguei uma parte de algo dividido em 5 e duas partes de algo dividido em 10. São a mesma coisa, tá? Então são frações com denominadores diferentes, aqui no primeiro caso. Mas a gente pode obter frações equivalentes, tá? Com o mesmo denominador. E aí fica mais fácil fazer essas comparações, ok? Aqui, ó, da mesma forma como a gente fez, a gente tem 1 sobre 2 e a gente tem 5 sobre 10, certo? Vou pegar o 5 e vou multiplicar essa primeira fração por ele, vai ficar 5 sobre 10. E eu vou pegar o 2 e multiplicar essa primeira fração por ele, vai ficar 2 sobre 10. Beleza? Essas são as frações equivalentes. E a gente vê aí nas figuras que elas são a mesma coisa. Agora tem um exemplo aqui com círculos, mesma coisa. Olha só, a gente tem as frações 3 quartos e 5 sextos. Eu vou pegar o 6 e multiplicar essa primeira fração por ele. Então, 3 vezes 6 dá 18 e 4 vezes 6 dá 24.
E eu vou pegar o 4 e vou multiplicar essa segunda fração por ele. Então, 5 vezes 4 dá 20 e 4 vezes 6 dá 24. E é isso, é assim que você transforma frações. E qual dessas duas frações são maiores, né? Aqui você pegou 18 partes de algo dividido em 24, ou que você pegou 20 partes de algo dividido em 24? Essa daqui é maior, né? Essa é maior. Você pegou 20 partes de uma coisa que foi dividida em 24. Você pegou 20 pedacinhos de um chocolate dividido em 24. Bom, é isso. Esse exemplo do chocolate é batido, mas funciona legal na maior parte dos casos que envolvem frações, frações próprias, em que o denominador ele é maior do que o numerador. Frações impróprias, como é o caso dessa daqui, em que você tem o denominador menor do que o seu numerador, aí a ideia da barra de chocolate já fica um pouco mais complicada de ser visualizada. É isso para essa aula. Não deixem de se inscrever e compartilhar. E na sequência tem um monte de exercícios resolvidos. Então, continuem aí, fiquem com Deus e até mais. Bom, agora nesse exercício diz assim: reduza as frações a seguir ao menor denominador comum. Como que a gente pode fazer isso? Olha, ele quer o menor denominador comum. Então, primeiro, a gente precisa encontrar frações que são equivalentes, certo? Primeiro a gente encontra as frações equivalentes. Aqui na letra A vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar essa minha primeira fração por 4. Então vai ficar 4 sobre 8. E eu vou pegar essa minha segunda fração e multiplicar por 2. Então vai ficar 1 sobre... Opa, multiplicando por 2 vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Beleza. Já tem aqui... já tenho os denominadores iguais. Agora ele quer o menor denominador, né? Eu consigo dividir essas duas frações aqui por 2 e obter ainda... consigo dividir simultaneamente numerador e denominador da minha primeira, numerador e denominador da minha segunda, por um mesmo número e que seja... e que continuem com o mesmo denominador. Não dá, né? Porque, olha, o primeiro que eu consigo é o 2. Então, se eu divido a minha primeira por 2, eu vou ficar com 2 sobre 4. Ah, não, dá sim. E eu divido a segunda por 2, eu vou ficar com 1 sobre 4. Então, essa daqui é a nossa menor fração, tá? Da de cima, a gente vem para essa aqui de baixo. Por quê? Denominador 4, denominador 4. Consigo dividir de novo? Não consigo, tá? Então, é isso. E aqui na letra B, a gente faz o quê? Ó, vou multiplicar essa aqui, essa minha primeira fração, pelo denominador 8 da segunda fração. Então, vai ficar 8 sobre 6 vezes 8 dá 48. E a gente vai ter 1 sobre 40. Opa, a gente vai ter 6 sobre 48. Consigo dividir por 2 essa daqui, que é o primeiro número primo da minha lista? Consigo, olha só. Então, a gente vai ter 8 por 2 dá 4, 48 por 2 dá 24. E 3 sobre 24. Agora eu consigo dividir novamente por 2? Não consigo. Porque aqui eu tenho um 3, ó. E aqui eu tenho um 4, né? Se eu conseguir dividir o 4, mas não vou conseguir dividir o 3. Tem que dividir todos eles por esse mesmo número. Ó, pelo número primo, ó. Primeiro a gente começa com 2, depois com 3, depois 5, depois 7, depois 7, 8 não, 9 não, 10 não, 11, e aí vai. Tem muita aula aqui no canal ensinando como obter os números primos. Então, não é segredo para você que está assistindo aí essa playlist desde o início. Então, beleza. Mas, se você não sabe, apenas marque isso. A gente divide pelos números primos. Eu tenho por 2 não dá. Eu tenho por 3 não dá. Por 3 aqui, ó, também não dá, porque o 4 não vai dar. Então, esse aqui é o nosso menor denominador comum, tá? Tenta por 5, também não vai dar. Por 7, não vai dar. Por 8, por 8 não. Por 11 também não vai dar. Por aí vai. Agora, na letra C. 3 vezes 12 vai dar 30, 3 vezes 2, 6, vai dar 36. Dividido por 8 vezes 12 vai dar 80, 2 vezes 8, 16, 96. E aqui 8 vezes 7 dá 56, por 8 vezes 12, que é 96. Beleza. Dá para dividir todos esses caras aqui simultaneamente por 2? Dá. Por quê? Olha só. A gente tem aqui, ó, 36 por 2 dá 18, 96 por 2 dá 48 e 56 por 2, 56 por 2 dá 28 e aqui 48. Consigo dividir mais uma vez eles simultaneamente por 2? Consigo.
Então, aqui vai ficar como? Ó, 18 por 2 dá 9. 48 por 2 dá 24. 28 por 2 vai dar 10, 4, 14. E aqui, 48 por 2 dá 24. Beleza. Agora eu consigo dividir por 2 novamente. Eu consigo dividir por 3. Por aí, pronto. Esse aqui é nosso denominador comum. Menor denominador comum. Agora a letra D. Letra D, a gente vai ter 3 vezes 9, que dá 27. E, ó, podemos colocar assim, ó. Outra forma de você fazer isso daqui é colocando assim, ó. Na letra D, a gente tem... como vai ficar o numerador dessa minha primeira fração? Vai ficar 3 vezes 9. Então, 3 vezes 9. E aqui vai ficar 4 vezes 9. Então, 4 vezes 9. E a gente vai ter 2 vezes 4 e a gente vai ter 4 vezes 9. Ok? Tá aí os fatores. O que a gente vai fazer? Vamos verificar se dá para dividir simultaneamente todos eles, ó. Se eu divido por 2 esse meu primeiro aqui, não consigo dividir o numerador por 2, porque 9 é o quê? 9 é 3 vezes 3. Então, se eu dividir 2 aqui é 2 vezes 2, certo? Tem que eliminar sempre o mesmo fator, em cima e embaixo, numerador no denominador, tá? Esses números em fator. Fator 3, fator 3, fator 3. Fator 9. Esse fator 9 você pode reescrever como 3 vezes 3, certo? É multiplicação. Então, eu consigo dividir por 2 o numerador e o denominador dessa minha primeira fração? Não consigo, só tem 3 lá. Mas nessa minha segunda aqui só tem 2, ó, 2, 2 e 2. Não consigo simplificar. Então, o menor denominador comum dela vai ser isso aqui, ó, 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Então, aqui também é 4 vezes 9, que é 36. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Bom, é isso, está no denominador comum. Vamos pegar um caso que a próxima letra E vai dar para simplificar. Na letra E, vou apagar isso aqui porque está ocupando muito espaço. Cadê? Ah, aqui. Mudou de lugar. Na letra E, vai ficar assim, ó. Vou colocar mais para cá. 3 vezes 14, dividido por 7 vezes 14. E 7 vezes 9, que multiplica 7 vezes 14, beleza? Ó, olhem aqui, tô pegando 7, tô pegando 14 e multiplicando essa minha primeira fração aqui, o numerador por 14 e o denominador por 14. É o que eu fiz aqui, tá? E aí depois eu peguei o 7 e multipliquei essa minha segunda fração aqui pelo 7. 7 vezes 9 e 7 vezes 14. Bom, aí tá aqui dessa forma. Agora o 14, a gente sabe que é 3. Opa, o 14 é 2 vezes 7. E aqui, 2 vezes 7. 9 é 3 vezes 3. E aqui, 2 vezes 7. Fala para mim, tem um número aí que você consegue simplificar? Ó, tanto no numerador, no denominador, numerador, denominador. Tanto no numerador e no denominador. Da segunda fração também, tá? Então é isso, a gente consegue simplificar esse 7 aqui. Tem algum outro número que você consegue fazer isso? Não tem, né? Porque, ó, 2 não tem aqui nesse outro numerador. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 2, 6 sobre 14. E vai ficar 3 vezes 3, 9 sobre 14. Entenderam? Assim eu acho muito mais fácil do que ficar pensando em fazer as divisões. É por isso que eu não sou muito mal quando trato com números grandes. Eu quebro os números, né? Não costumo deixar ficar com os números grandes. Agora vamos fazer a letra F aqui em cima. Vou colocar de vermelho, que eu devia estar colocando para ficar mais fácil a visualização. Mas aqui na letra F, é porque minha cabeçona tá aí no meio, né? Mas enfim. Vai ficar, ó, 7 vezes 30 dividido por 20 vezes 30. E, só que o 30 é 3 vezes 10, não é? E o 10 é 2 vezes 5. Então tá aí, tudo fatorado o número. 20, 2 vezes 10, 30, 2 vezes 10, né? 10 é 2 vezes 5 e 2 vezes 5. Tá aí, fatorado. Entenderam? Agora, e a gente tem a segunda fração. A segunda fração, vamos colocar aqui embaixo.
vai ficar 20 vezes 11 e 20 vezes 30. 20 vezes 30 é isso aqui, então eu já vou colocar, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Beleza. E aqui, 2 vezes 10, que é 2 vezes 2 vezes 5. Consigo simplificar um número no numerador e no denominador? Ó, eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Beleza. Mas eu tenho também o 2. Tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aparece 2 aqui no numerador mais uma vez? Não. 3 também não, 7 também não. Então, acabou aí. Não consigo mais simplificar mais nada. Tá um pouquinho na frente, né? Beleza. Com isso, ó, a gente elimina esses caras. Elimina. Era para ficar vermelho o lápis, né? Elimina, 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 elimina. Eliminando esses caras, vou apagar eles daqui, tá? Ó, vou apagar eles daqui. Aqui, aqui, aqui. Pronto. O que que fica aqui no numerador? Fica, olha, 3 vezes 7, 21. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Dividido por 2 vezes 11, que é 22. Então tá aí, já reduzido no menor denominador comum. Beleza? Então é isso para esse exercício e a gente se vê nas próximas resoluções. Pessoal, nesse exercício, o que a gente tem, ó, após reduzir as frações abaixo ao menor denominador comum, escreva-as em ordem decrescente. Aqui, pessoal, o que o exercício espera de você é que você saiba que para obter o menor denominador comum, o que você precisa fazer? Olha só, a gente precisa pegar o denominador dessa fração aqui e multiplicar essa fração toda por ele, tá? Então, a gente vai ter, isso aqui é um x, sinal de multiplicação. Então, aqui na letra A, a gente vai pegar essa fração 7 sobre 12 e vai multiplicar o numerador por 5 e vai multiplicar o denominador por 5, certo? Multiplicação de frações, multiplica o numerador e o denominador. Isso aqui pode ser escrito como 7 vezes 5 dividido por 12 vezes 5. Beleza? É a mesma coisa. Ok, 7 vezes 5 dá 35 e 12 vezes 5 dá 60. Aí, ele pede para a gente escrever isso ao menor denominador, usando o menor denominador possível. A gente poderia ter, assim, feito isso simplificando esta outra fração aqui, ó. Simplificando essa fração. Vou mostrar para você já já, comparando quando a gente fizer a letra B, ó. A gente vai pegar o 3 sobre 5. Não, a letra B não, né? A segunda fração. 3 quintos e multiplicar por 12 o numerador e por 12 o denominador, que é o número que está aqui embaixo, tá? É o denominador da primeira fração, a gente vai multiplicar a segunda. Tranquilo? Deu para entender? Então, aqui vai ficar 3 vezes 12 dividido por 5 vezes 12, certo? 3 vezes 12 é 36. 5 vezes 12 é 60. Beleza, como vocês podem ver, a gente já tem o mesmo denominador aqui nas duas frações, certo? Mas a gente quer o menor denominador comum. Para isso, a gente vai olhar para essas duas frações aqui e a gente vai decompor esses números compostos aqui. Para quem assiste o canal aqui desde o começo, já sabe o que é número composto e o que não é, tá? Número composto é aquele que pode ser decomposto em fatores primos. Ou seja, o 7 eu posso decompor em fatores primos? Não, o 7 já é um número primo. O 5. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. São aqueles números divisíveis por 1 e ele mesmo, tá? E aí tem muito exercício aqui no canal sobre isso. Bom, como que vai ficar, então, essa minha primeira fração? Como é uma série de igualdades aqui, todas essas coisas aqui são iguais, eu vou escrever aqui na frente, ó, usando esse segundo caso. Vai ficar 7 vezes 5, que já são números primos. E aqui no lugar do 12, o 12 a gente pode decompor ele como sendo
2, 12 divide por 2, que dá 6, que divide por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2. Pode usar o pontinho ou pode usar o xizinho, não tem problema. Vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá? E aqui a outra fração é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, dividido por 5 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu consigo simplificar o mesmo número aqui, tanto no numerador quanto no denominador, dessas duas frações, tipo assim, se tivesse o número 5 aqui, tem o número 5 aqui e o número 5 aqui. Mas aqui já não tem o número 5 nesse numerador aqui. Então eu não consigo simplificar, tá? Tem que ser nas duas frações. Eu tenho que simplificar tanto no numerador quanto no denominador. Vai ficar mais claro no segundo exemplo, onde eu já vou fazer isso direto. Eu já vou escrever da forma decomposta, tá? Então aqui, ó, na letra B, e vamos colocar aqui letra A. Aumentar o tamanho do lápis, que eu acho que fica melhor aqui no YouTube com um lápis um pouco maior, né? Essa minha primeira fração, que é a número 5, quer dizer, número 5 não, que é a 5 sextos. Esse meu 5 fica parecendo um 6, 5 sextos. Eu vou multiplicar os 5 sextos por 4, tanto no numerador quanto no denominador, e já vou escrever assim, ó, 5 vezes 4 e 6 vezes 4, beleza? O 4 a gente consegue simplificar como sendo 2 vezes 2, então eu vou colocar 2 vezes 2 e o 6 é 2 vezes 3. Beleza, já escrevi a fração na forma decomposta, tá? E a gente vai pegar a fração 5 quartos e vai multiplicar ela no numerador e no denominador por 6. Então, aqui por 6. Mais uma vez, aqui por 2 e por 2, e o 6 é 2 vezes 3. O 5 já é um número primo, o 6 é 2 vezes 3. Tranquilo? Agora, eu consigo eliminar o mesmo número, tanto na primeira fração, aqui no numerador e no denominador, quanto na segunda fração, consigo, ó, o 2, o 2 e o 2, beleza? Eliminei o 2 aqui e o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Esse é o processo de simplificação, tá? Esse 2 divide com esse 2, que dá 1. Agora, tem algum outro número que eu posso fazer isso? Não tem. Porque se eu tento o 5, aqui no denominador já não tem falha. O 2 tem no numerador e no denominador, mas aqui na segunda fração já não tem, então falha. Olha só, então a gente tem 5 vezes 2, que dá 10, dividido por 2, vezes 3, 6, vezes 2, 12. E aqui a gente tem 5 vezes 3, que é 15, dividido por 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, 12. Beleza? Se você tivesse feito de forma direta, você teria aqui, ó, obtido o quê, ó? Aqui ia dar a fração 5 vezes 2, 10, vezes 2, 10 vezes 2, 20, sobre 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. E 15 vezes 2, 30, sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 12, vezes 2, 24, beleza? Você teria obtido essas duas frações se você não tivesse feito essa simplificação aqui que eu te mostrei. E aí, você teria que simplificar, ó, dividir tanto essa quanto essa por 2, que foi o que a gente fez aqui, tá? Nesse primeiro caso, e dividir a segunda por 2 também. Aí você vai obter essa aqui, 10 sobre 12 e 15 sobre 12, certo? Ó, 20 por 2 dá 12, 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15, 24 por 2 dá 12. Então, se você conseguiu dividir as duas pelo mesmo número, né, simultaneamente, numerador e denominador, e aí você continua obtendo o mesmo denominador aqui, então é o menor denominador comum, tá? Pode reparar aqui que você já não consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador por 12 nas duas frações, beleza? Acredito que ficou bem claro. Já vou fazer a letra C de uma forma um pouco mais direta para a gente economizar tempo. Então, a gente tem a fração 1 sobre 12 e a gente vai multiplicar ela por 8, tanto o numerador quanto o denominador. E a gente tem a fração 3 oitavos e vai multiplicar por 12, tanto o numerador quanto o denominador. Beleza. Agora que a gente tem essa fração, a gente pode trabalhar com ela. Então, vai ser aqui no numerador 1. O 8 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Para quem tem dificuldade, usa um marca-texto, ó. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Aí, você consegue identificar ele, beleza?
E o número 1 tá aqui. Ok. E aí no denominador? Denominador, você tem 2 vezes 6, que é 2 vezes 3. Então, ó, aqui no denominador, a gente tem o 12 e o 8. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente tem o 8 aqui. Tranquilo? Assim, talvez você consiga identificar melhor. Aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3, dividido por... Beleza. Quais números eu consigo? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Esse 2 simplifica com esse 2 simplifica com esse 2. Dá pra fazer isso com o 2 mais uma vez, não dá? Olha aqui. Beleza. Dá pra fazer mais uma vez? Não dá. Dá pra fazer com o 3 mais uma vez? Não dá, porque não tem o 3 aqui. Então, a gente acaba ficando com 1 vezes 2, que dá 2, sobre 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24. E 3 vezes 3, 9, sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Agora a gente tem que pegar essas frações e escrever em ordem decrescente. Como que a gente vai fazer isso? Bom, não é muito complicado, uma vez que elas têm o mesmo denominador comum, tá? Então, aqui, ó, a letra A eu acabei nem colocando na forma simplificada, é essa daqui mesmo, tá? 35 sobre 60, 36 sobre 60. Essas frações que têm o denominador maior que o numerador, eu chamo de frações próprias. E, assim, representam partes de um todo, né? Esse nosso todo foi dividido em 60 partes, e aqui a gente pegou 35 e aqui a gente pegou 36. Qual é a maior? Maior, então 3 sobre 5 é maior do que 7 sobre 12, porque 3 sobre 5 é o mesmo que 36 sobre 60, e 7 sobre 12 é o mesmo que 35 sobre 60. E se você pega, digamos que é uma pizza, essa pizza foi dividida em 60 pedaços, essa aqui foi dividida em 60 pedaços. Uma pessoa pegou 35 pedaços de 60 e a outra pegou 36 pedaços de 60. Quem pegou mais? Essa pessoa que pegou 36, né? Então essa é a lógica que você faz para ver quem é mais, tá? Para ver qual é maior. A maior vai ser aquele que tiver o numerador maior, sendo o mesmo denominador, beleza? E na letra B, qual é maior então? 15 sobre 12 é maior do que 10 sobre 12. E 15 sobre 12 é 5 sobre 4, que é maior que 5 sobre 6. Beleza? Na letra C. Na letra C, a gente tem que 9 sobre 24 é maior do que 2 sobre 24. O que implica, então, 9 sobre 24 representa o 3 oitavos. 3 oitavos é maior do que 1 dozeavos. E é isso para esse exercício. Nesse exercício é pedido para a gente escrever as frações em ordem crescente. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter o mesmo denominador. Pensa assim, ó. Você tem uma barra de chocolate, certo? E você quer saber quem comeu mais da barra de chocolate que foi dividida em 10 pedaços, tá? Você quer saber quem comeu mais. Então você vai comparar, ó, você vai pegar, olha, uma pessoa pegou 3 pedaços desses 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Foi dividido em 7 pedaços. Então uma pessoa pegou 3 pedaços de 7 e a outra pegou 4 pedaços de 7. Quem pegou mais? A que pegou 4. Então 4 sobre 7 é maior do que 3 sobre 7, né? Comeu mais isso aqui. Então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio para fazer essas funções, para escrever essas funções em ordem crescente. Mas aí que tá, né? Como você faz isso? Como você coloca, como você faz com que essas funções tenham o mesmo denominador? É simples. É um algoritmo. O que que significa um algoritmo? É uma sequência de passos. Qual o primeiro passo que você vai seguir? Eu vou colocar aqui a sequência de passos, ó. Vou escrever primeiro, a gente vai usar o marca-texto. O primeiro passo é pegar o denominador da segunda fração, e multiplicar a primeira fração por ele, tá?
Então, a gente vai pegar 4 sobre 15 e multiplicar por 9, tanto o numerador quanto o denominador. Lembra, né? Para a gente manter a fração, manter o valor da fração, a gente precisa multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, que nesse caso aqui é 9, ok? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente vai partir para as continhas. A gente vai pegar 4 vezes 9, que dá 36, dividido por 15 vezes 9. 15 vezes 9, 10 vezes 9 dá 90, 5 vezes 9 dá 45. 90 mais 45 é 135. Ok, a gente obteve a primeira fração. Esse foi o primeiro passo. Agora a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é pegar esse denominador aqui, 15, e multiplicar essa fração aqui por 15, tá? Então, é isso. Eu pego e multiplico a primeira fração pelo denominador da segunda e multiplico a segunda fração pelo denominador da primeira. É assim que você obtém frações equivalentes e que têm o mesmo denominador. Então, aqui vai ficar como, ó, 7 sobre 9, que multiplica 15, que multiplica 15. Se eu multipliquei o numerador por 15, tenho necessariamente que multiplicar o denominador também por 15. 7 vezes 10 dá 70, e 7 vezes 5 dá 35. 70 mais 35 dá 105. Então, 7 vezes 15 é 105. E 9 vezes 15, 9 vezes 15 vai dar 135. Beleza, a gente tem as duas frações aí, com denominador igual. Denominador da primeira fração é 135. Denominador da segunda fração, 135. Agora, a gente pode colocar na ordem crescente, né? Qual é maior? Bom, se eu pego 105 partes de algo que foi dividido em 135, eu vou ter muito mais, então é maior, do que alguém que pegou 36 de algo dividido em 135, não é mesmo? Então, aqui, esse aqui representa os 7 nonos, então 7 sobre 9 é maior do que 4 sobre 15. Tranquilo? Agora a gente vai para a letra B. Essa daqui foi a nossa letra A. E na letra B, a gente tem essa primeira fração aqui, 1/6, e a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por 5. Vai ficar 5 sobre 6 vezes 5 dá 30. E a gente tem aqui a segunda fração, que é 4/5, e vai multiplicar por 6, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 4 vezes 6 dá 24, e 5 vezes 6 dá 30. Então, quem comeu mais? Alguém que pegou 24 pedaços de uma pizza dividida em 30 pedaços, ou alguém que pegou 5 pedaços de uma pizza dividida em 30 pedaços? Alguém que pegou 24 sobre 30 comeu mais, ou seja, maior do que 5 sobre 30. Tranquilo? E 24 sobre 30 representa 4/5, maior do que 1/6. Tá aí, então, as frações escritas na ordem crescente, tá? E é isso. Se fossem 3 frações, 7 frações, vocês fariam 2 a 2, tá bom? Bom, é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.